Você já se perguntou por que, apesar de estar na igreja, sua vida parece não sair do lugar? Já sentiu que suas orações não estão sendo respondidas como você esperava? Deus tem algo profundo para te ensinar. Hoje, Ele quer te ajudar a entender o que realmente está acontecendo e te mostrar o caminho para a transformação. Feche os olhos e abra seu coração, pois Deus está pronto para falar com você agora. Vamos orar juntos. Ó Deus, ajuda-me neste dia. Sustenta-me em pé. Ajuda-me a viver com dignidade neste dia. Livra-me de tomar atitudes que me farão sofrer. Livra-me da mentira e do engano. Livra-me dos meus próprios pensamentos, se estes forem os que me levarão a decisões erradas que trarão sofrimento no futuro. Pai, eu quero e preciso glorificar o Teu nome. Quero ser sincero comigo mesmo, ser sincero contigo, ó Deus. Preciso viver conforme o que Te agrada, pois é o meu papel, é a minha parte que preciso fazer. É nesse gesto de vida que o Senhor se manifesta na vida de uma pessoa ou não. Por isso, sei o quanto preciso lutar para viver conforme a Tua retidão e Tua verdade, pois somente assim, vivendo de acordo com a Tua vontade, o Teu poder e a Tua presença se manifestarão na minha vida, e poderei ser guiado pelo Teu poder, ó Deus eterno. Senhor, hoje oro segundo as palavras da Tua palavra. Quero entender porque muitas pessoas têm suas vidas amarradas. Nada anda, nada dá certo, mas se dizem cristãs, sempre vão à igreja. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entender o que está errado em nossa vida, em nossa maneira de viver, pois todo ser humano deseja ter uma vida próspera e ser feliz. Vamos à Tua palavra. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. Que aproveita, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Pode, porventura, a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos diários, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo que aproveita, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Meu irmão, você que está ouvindo esta oração, você que está orando comigo, está vendo o que Deus está falando? Ele nos diz que não adianta dizer que temos fé, mas nossas obras são mortas. Não adianta dizer que temos fé se não amarmos o próximo, se não o ajudarmos. Se não houver em nós o sentimento de amor e compaixão pelo nosso próximo, se não o ajudarmos, é a Bíblia que diz que nossa fé é morta. Senhor, talvez esse seja um dos motivos pelos quais a vida de certas pessoas não anda. Talvez seja um dos motivos pelos quais certos cristãos não prosperam e não têm alegria e paz. Sua fé está morta porque não sentem compaixão pelo próximo. Mas há ainda um segundo motivo provável pelo qual certos cristãos não saem da igreja e suas vidas permanecem amarradas sem prosperar. É o seu modo de pensar, falar e agir. O ser humano, ó Deus, precisa entender que Tu és Deus, o Todo-Poderoso. Precisamos entender que devemos tratar o Senhor com o devido respeito e não achar que o Senhor é uma pessoa qualquer. Eu aprendi, Senhor, que preciso Te respeitar como o Deus que és. Preciso Te obedecer, pois minha obediência aos Teus mandamentos prova que tenho fé em Ti e em tudo o que Tua palavra diz. Senhor, o grande erro do ser humano, o grande motivo pelo qual a vida das pessoas não anda, não prospera, é pela falta de temor que cada um tem. O ser humano vive correndo para ter e para querer ser. Passa por cima da verdade, preferindo usar mais a mentira do que a verdade. Cada mentira que eu pratico, eu estou ignorando o Senhor, ó Pai. Cada mentira que eu digo, cada gesto que eu faço e que sei estar errado, é como se eu empurrasse o Senhor para o lado e pegasse na mão do pai da mentira, que é o maligno. Senhor,
O ser humano, em sua maioria, não entende que cada erro, cada mentira, cada pecado que entristece a ti alegra o mal, pois então ele ganha legalidade para entrar nos sentimentos e na mente da pessoa, escravizando-a conforme a sua vontade. Pai, será que não temos muitos exemplos de como o mal tem manipulado os sentimentos das pessoas? Irmãos brigando entre si, filhos brigando com pais, famílias que são como água e óleo. Estão juntas, mas não se misturam. Existem sinais maiores do que esse para provar que Satanás tem manipulado nossa mente e nosso coração. Será que conseguimos entender por que vamos sempre à igreja, mas nossa vida e nosso caráter não mudam? Simplesmente porque não amamos a Deus nem a sua palavra. Pois, se a amássemos, a leríamos e daríamos valor a tudo o que ela ensina, renovando a nossa mente conforme Deus nos instrui. Ó Deus, o Senhor espera ansioso para que cada ser humano faça isso. Senhor, o dia em que cada ser humano decidir se colocar diante de Deus com humildade, reconhecendo que não consegue ter sozinho um coração alegre e cheio de paz, será o dia em que Deus começará a ensinar-lhe sobre o verdadeiro amor de Deus. Pai, o Senhor nos ensina na Tua palavra tudo o que precisamos. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Sim, meu Deus, o dia em que cada pessoa decidir se ajoelhar diante de Ti e pedir ao Senhor que a ensine a viver conforme a Bíblia, o Senhor fará o milagre da transformação em sua vida. Mas não devemos esquecer de pedir apenas as coisas desta terra. Mas devemos pedir que Deus manifeste o seu amor em nós, que Ele nos encha dos seus sentimentos, e então conseguiremos pedir também as coisas celestiais. Precisamos sentir o amor de Deus em nosso coração, e Ele nos ensina o que devemos pedir. Precisamos parar de viver baseados na alegria que vem de coisas e conquistas apenas. Precisamos deixar nosso coração livre para ouvir o que a palavra de Deus nos ensina, e então Deus nos fará sermos livres e prosperaremos em tudo. Quando conseguirmos chegar a esse ponto, eu sei que o Senhor se manifestará no coração de cada um e tirará toda dor, toda mágoa, tristeza e decepção. Mas precisamos tomar a iniciativa de querer, de fato, a presença de Deus em nossa vida. Deus eterno, todo-poderoso, toda pessoa que sente que sua vida está amarrada, que nada prospera, que nada dá certo, precisa dar-se a si mesma a chance de ter a vida mudada. Basta ela ler essa palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Será que podemos entender essas palavras do nosso Deus? Ele está respondendo o porquê de a vida de muitas pessoas não mudar, não ir para frente, exatamente porque cada um tem a vida que tem pela maneira que pensa, que fala e que toma atitudes, e a vida que cada um tem hoje é reflexo da maneira de viver de cada um. Ó Deus, é por isso que a vida das pessoas é cheia de tantos problemas e aflições. Senhor, lógico que até o cristão mais fiel terá lutas, mas as lutas de quem é fiel ao Senhor são vencidas pela força do Senhor. É o Senhor que guerreia pelo fiel. Mas aquele que vive de qualquer jeito está sozinho e, o pior, está lutando com uma força espiritual que domina a mente e o coração da pessoa. Por isso, é tão difícil uma pessoa largar a vida que tem e se voltar para o Senhor. Ó Deus, é uma luta desumana, é a força do vício, é a força da prostituição, é a força que domina a mente e as palavras da pessoa, tornando-a escrava daquilo.
Mas, ó Deus, a tua misericórdia é infinita, e o Senhor, com muito amor, nos deixou a tua palavra para falar conosco. É o Senhor que está dizendo: eu não penso como vocês pensam. Na verdade, Senhor, o Senhor está nos dizendo que, se não conseguirmos ler a tua palavra, não conseguiremos mudança, pois na palavra de Deus está o poder de Deus. Ou seja, quando conseguimos ler a palavra com amor, salta das letras o poder de Deus para dentro dos nossos sentimentos, e é onde, aos poucos, vamos sentindo vontade de largar o errado. Meu Deus, quando o Senhor nos diz na tua palavra que sem o Senhor nada poderemos fazer, o Senhor está nos dizendo que sem o poder de Deus em nós, nenhuma vontade ou sentimento maligno sairá. O Senhor está nos dizendo que sem o Senhor não sentiremos vontade de largar o pecado e, consequentemente, a vida da pessoa assim continuará amarrada, escravizada por sentimentos e vontades mundanas, atraindo dor, angústia e ferida na alma. É a ausência de paz. Mas o dia em que cada pessoa desta terra resolver dar um basta no seu ego, no seu eu egoísta e interesseiro, e se voltar para viver como Deus quer, então Ele realizará os desejos do nosso coração. É Ele que diz isso em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando é que vamos acordar e estender nossa mão ao Deus Altíssimo? Quando é que vamos dar um basta no manipulador de mente chamado diabo e vamos nos tornar livres? Somente cada pessoa precisa querer isso. O bom é que, no dia em que qualquer ser humano resolver dar um basta na sua escravidão e se voltar para Deus de verdade, então toda amarração, todo impedimento cai de sua vida e ela passa a ser livre e sentir a doce paz do nosso Deus. Ó Deus, eu preciso da tua força todos os dias para conseguir isso. Eu quero a tua paz, a tua alegria e a tua liberdade. Guarda-me, Senhor, nas palmas de tuas mãos, limpa meu coração, aumenta a minha fé na tua palavra, e eu vou me esforçar para viver segundo a tua verdade e a tua retidão. Ouve minha oração, Senhor, ouve o meu clamor e abençoa cada pessoa que estiver orando comigo. Transforme a vida delas segundo o teu querer. São os meus pedidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.